queridos irmãos e irmãs, muito próximos já da festa do Natal, o Evangelho de hoje nos traz, em Lucas 1, 5 a 25, o anúncio do nascimento de João Batista, aquele que preparou o mundo para a primeira vinda de Cristo. E é um texto que nós já conhecemos, onde Zacarias, o sacerdote Zacarias, está no templo, oferecendo incenso às orações do povo ao Senhor e recebe a visita do anjo Gabriel, anunciando que ele será pai de um menino que irá trazer muitos corações do povo de Israel de volta para Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção nesse texto é falar que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Como é importante nós observarmos isso. Um casal temente a Deus, obediente à vontade de Deus, seguidor da lei de Deus, não recebeu a bênção da fecundidade. Existe uma ideia muito comum do nosso povo, que quem caminha com Deus tem o seu caminho de vida abençoado, até a gente diria facilitado, livre de tantos problemas, e no fundo não é isso. Nós temos aqui um casal fiel a Deus, temente a Deus, e que passou a vida toda sem ter o filho que eles tanto sonharam. Como é que nós lidamos com essa certeza de que caminhar com Deus não significa ter todos os nossos desejos satisfeitos, todas as nossas necessidades preenchidas? Claro que agora virá a resposta às orações de Zacarias, como o próprio Gabriel vai dizer a ele, suas orações foram atendidas. Mas isso durou, essa demora do Senhor durou praticamente a vida toda de Zacarias e de Isabel. Quando o anjo Gabriel fala do filho que Zacarias vai ter com Isabel, ele já anuncia a função, a missão, a tarefa desse filho. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. É muito significativa aquela afirmação do Papa Francisco de que nós somos uma missão nesta terra, por isso estamos neste mundo. Todo ser humano que nasce para uma tarefa, para uma missão, nasce para. Há uma finalidade na existência de cada ser humano. Não é uma existência fruto do acaso, não é uma existência acidental. Aos olhos da fé, há um propósito na vida, no nascimento de cada ser humano. E o nosso grande desafio é exatamente esse. Para que eu existo? Para que eu nasci? Qual tarefa a vida quer confiar a mim neste momento? Zacarias, diante do anúncio do anjo, faz um questionamento. De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Ora, quando se deu a manifestação de Deus a Gedeão, lá no capítulo 6 dos Juízes, Gedeão também questionou a missão que lhe foi confiada. Daqui a pouquinho, ainda na sequência do Evangelho, Maria, ao receber a visita do mesmo anjo Gabriel, vai também questionar como se dará isso, como ela será mãe do Salvador se ela não conhece homem algum, se ela não teve relação sexual com homem algum. Zacarias também questiona, mas há um detalhe. O questionamento de Zacarias, embora seja respondido pelo anjo, é um questionamento que permanece
no ceticismo. Zacarias não se deixa convencer por aquilo que ele está vendo e ouvindo. E aqui entra a nossa fé. Uma fé que está muito intelectualizada, racionalizada, e que quando Deus, quando sua palavra, quando a sua promessa não cabe na nossa compreensão, nós fechamos a porta através do ceticismo, da falta de fé, do descrédito diante daquilo que acabamos de ouvir. Ora, lá em Romanos 10, 17, Paulo diz que a fé entra pelo ouvir a palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Então, se eu ouço, se eu leio e se eu medito a palavra do Senhor no meu dia a dia, eu não posso permanecer no meu ceticismo. Eu posso não entender, não posso não compreender como o Senhor fará o que Ele está me dizendo, mas Ele fará. Os caminhos que Ele tomará para fazer isso, eu desconheço, mas eu preciso me manter na confiança e na absoluta certeza de que o Senhor não mente. Enfim, é bom lembrar o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios: todas as promessas de Deus encontraram em Cristo o seu sim, o seu cumprimento. É por meio de Jesus Cristo que, diante de cada promessa do Senhor, nós dizemos amém. Eu creio, Senhor. Eu espero na Tua palavra até que ela se cumpra em minha vida, em minha história, em nossa história humana. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que visitou Zacarias e Isabel, o Deus que respondeu a uma prece que durou a vida toda e concedeu um filho a Zacarias e Isabel, abençoe a você, abençoe a todos os idosos das nossas comunidades, que mesmo numa idade avançada, na perda da vitalidade física, intelectual, que eles se sintam visitados por Deus e abençoados com a fecundidade da fé. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.